Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Godoy. Eu serei a monitora de preparações neste semestre. No tutorial de hoje, nós vamos falar um pouquinho de como preencher uma ficha técnica de preparações. Então, o primeiro passo a se fazer é colocar o nome do grupo e o box, o nome da preparação, que neste caso poderia ser uma panqueca de banana, o tempo de preparo, então desde o pré-preparo até a hora de servir, o tema da aula, então essa aula seria uma preparação para paciente celíaco, a classificação da preparação, então um prato principal, é um lanche, uma ceia, um acompanhamento, uma sobremesa, e os equipamentos utilizados, neste caso liquidificador, forno, fogão, panela, frigideira, tábua, bol, balança, pratos, talheres, são todos os equipamentos utilizados, a lista de ingredientes de acordo com a receita e o modo de preparo também de acordo com a receita que vocês enviaram para a Sandra. Então vamos lá. Primeiro ingrediente, ovo. Na receita, suponhamos que esteja lá descrito que você precisa utilizar 6 unidades de ovos. Então essa seria uma medida caseira. Você deve pesar essas 6 unidades de ovos para encontrar o peso bruto da forma como ele está na bancada. Então, sem lavar, sem retirar a casca, sem fazer nenhum tipo de pré-preparo. É o peso bruto da forma como ele chegou do supermercado e foi para a bancada. Então, 6 unidades de ovos teriam um peso de 279,26 gramas. Mas, suponhamos que na sua receita tenha lá que você deve utilizar 180 ml de leite. Esse 180 ml de leite seria o meu peso bruto. Para transformar em medida caseira, você pode utilizar os utensílios da cozinha para fazer essa transformação. Então, por exemplo, você pode ver quantas xícaras de café você vai utilizar para fazer 180 ml, para ter 180 ml de leite. Ou naqueles copos de medida, 180 ml também equivale a quantas xícaras, Porque o copo de medida geralmente já tem mais de uma medida no mesmo copo, Identificado no mesmo copo. Então, você consegue identificar que 180 ml equivale a 3/4 de xícara. Então, tudo isso você tem que fazer na hora da prática, Então, 6 unidades de ovos, 279, 18 colheres de chá. Então, é muito importante descrever a colher de chá, sopa, sobremesa. Então, 18 colheres de chá equivale a 59,06, 3/4 de xícara, 180, 10 unidades de banana, 1.305,8 gramas e assim por diante. Também devem ser pesados e colocados em medida caseira os condimentos naturais que vocês vão utilizar, ou sal, ou os outros temperos. Então, muita gente esquece de colocar na ficha técnica que utilizou páprica, pimenta, orégano e os outros condimentos que tem disponíveis no laboratório. E não pode, porque se você utilizar na receita, tem que estar descrito na ficha de preparações, Na ficha técnica das preparações. O peso líquido seria o peso após as aparas, após a limpeza ou após a retirada de cascas, Então, no caso do ovo, nós não utilizamos na receita o ovo com casca, nós utilizamos o ovo cru sem a casca. Então, o peso líquido seria o ovo cru sem a casca. Mas o cacau, o leite, o orégano e o sal não sofrem nenhum tipo de aparo, nenhum tipo de lavagem, A gente não lava o sal, a gente não lava o orégano para usar na receita. Então, esse peso bruto e o peso líquido seriam iguais, porque não é feito nenhum tipo de pré-preparo nesse alimento. Já a banana e os ovos, a gente precisa retirar as cascas para utilizar nessa receita. Então, o peso bruto e o líquido seriam diferentes, O fator de correção é o peso bruto dividido pelo peso líquido. Então, o fator de correção é o peso do alimento bruto e do alimento já com pré-preparo. Então, peso bruto dividido pelo peso líquido, a gente tem um fator de correção. Então, 279,26, que é o peso do
dos ovos, das 6 unidades de ovos com casca, sem a limpeza, dividido por 145,21, que é o peso do ovo já lavado sem a casca, 1,92. Esse é o fator de correção do peso bruto dividido pelo peso líquido dos ovos. Quando os valores de peso bruto e peso líquido são iguais, meu fator de correção vai ser igual a 1. 59,06 dividido por 59,06 é igual a 1. Isso significa que não foi utilizado nenhuma forma de pré-preparo. Então, a gente tirou do saquinho o peso bruto do cacau e vai utilizar na receita aquele mesmo peso bruto. Para o peso bruto per capita, é necessário fazer o rendimento dessa receita. Uma coisa que nós precisamos nos atentar quanto ao rendimento, né, quanto ao número de porções, é sobre o arredondamento. Então, nós temos aqui um rendimento total de 468,25 gramas, dividido pelo peso da porção. Cada panqueca minha deu um peso equivalente a 21 gramas. Quando a gente faz essa divisão, nós temos um valor quebrado. Então, o meu rendimento em porções, se a gente fosse considerar um número sem fazer o arredondamento, seria 22,2976 e assim por diante. Mas nós precisamos arredondar esse número porque não dá para servir essa fração aqui de porções, né, de panqueca. Então, como que a gente faz esse arredondamento? Quando o número, né, der uma vírgula até 0,3, então neste caso, 22,29, tá próximo de 22,30, né, que seria o 0,3. Quando a gente tem esse valor até 0,3, nós voltamos com o valor original, então volta a ser 22. Quando o valor da porção der entre 0,4 e 0,6, então 22,04, 22,05, 22,06, nós consideramos 22,5, que é como se fosse uma porção e meia, tá? E se esse número for maior que 0,7, então, por exemplo, 22,07, 22,08, 22,09, a gente arredonda para cima, então nós colocamos 23 porções. Então, resumindo, valores de porções, né? Até 0,3, nós voltamos ao valor original, 22,03, 22 porções. De 0,4 a 0,6, nós consideramos 22,5. De 22,7 a 22,9, nós arredondamos para mais. Nós colocamos um valor acima, como se fossem 23 porções, né? Como no nosso caso, pela calculadora, o valor, né, o peso total das porções, dividido pelo peso de cada porção, nós temos um valor 22,29, que seria até 0,3, nós voltamos para o número original, que seriam 22 porções. Então, após a execução da receita, quando a receita está pronta, nós vamos fazer o peso da receita completa. O que é isso? Qual que seria o meu peso em gramas de todas as panquecas que eu executei juntas? Então, eu fiz 22 porções de panqueca e essas 22 porções de panqueca somam um total de 468,25 gramas. Cada porção de panqueca equivale a 21 gramas, né? Então, é muito importante pesar antes o alimento, antes de fazer, antes de misturar, e pesar depois com a receita já pronta, tá? Essas porções aqui, a gente vai considerar que, neste restaurante, uma panqueca equivale a uma porção. Então, uma panqueca, uma unidade de panqueca equivale a uma porção. Mas em outro restaurante, a gente pode considerar que uma porção equivale a 2 panquecas. Então, eu não vou servir para o meu cliente uma panqueca. Eu vou servir para ele 2 panquecas. Então, a minha porção seriam 2 panquecas. Mas nessa ficha técnica, uma panqueca equivale a uma porção. Tranquilo? Então, o peso bruto per capita seria o peso bruto por porção. Então, o peso bruto que está nessa coluna dividido pelo número de porções que a gente acha aqui.
Então, você fez 468,25 gramas de panqueca distribuídos em 22 panquecas, ou 22 porções. Cada porção recebe 12,69 gramas dos ovos, 2,68 gramas do cacau, 8,18 ml do leite. Então, esses valores aqui são nas 22 panquecas, nas 22 porções, e esse valor aqui seria em cada panqueca, em cada porção, tá? Então, vamos fazer aqui na calculadora para a gente conseguir enxergar melhor. 279,26 é o peso bruto dos ovos, dos 6 ovos. Mas eu não vou utilizar 6 ovos em uma panqueca. Quantos ovos eu vou utilizar na minha panqueca? Então, é dividido por 22, dá 12,69 gramas de ovos. 59,06 é a quantidade de cacau que eu utilizo para a receita total, que equivale a 22 porções. Mas em uma porção, eu utilizo quantos gramas de cacau? É o valor do peso bruto dividido pelo número de porções, 2,68 gramas, tá certo? O preço dos alimentos é o preço lá do supermercado. Então, você foi ao supermercado e foi comprar ovos. O que você achou foi R$ 5,59 a dúzia de ovos. Então, você faz R$ 5,59 a dúzia. Quando você foi procurar o cacau, você procurou lá cacau em pó e achou 200 gramas de cacau com valor de 14,98. O litro do leite, ou a caixinha de leite, né? Tá lá, R$ 3,19. Então, esses valores dessa penúltima coluna equivale aos valores de supermercado, quando você vai comprar um produto. O custo per capita seria quanto eu pago para fazer uma panqueca. Então, é o preço pelo peso bruto per capita, porque esse preço aqui a gente compraria para fazer uma ou mais de uma receita, dependendo da quantidade. Mas o peso bruto per capita é o peso de quanto eu usaria para fazer uma panqueca. Então, o custo per capita é o custo dos ingredientes para executar uma porção, neste caso, uma panqueca. Então, aqui a gente tem os exemplos de cada ingrediente. Então, R$ 5,59 eu pago em 12 ovos. Mas esses ovos eu vou utilizar só 6, né? Então, dos 12 eu só utilizo 6. Se eu fosse contabilizar quanto eu pagaria para utilizar 6 ovos, eu chegaria em um resultado de 2,79. Então, R$ 2,79. Esses R$ 2,79, quando eu vou fazer a receita, ele rende para mim 22 porções. Então, se eu utilizar 6 ovos, eu pago R$ 2,79. E esses R$ 2,79 no final, né, utilizando todos os ingredientes, eu contabilizo 22 porções. Para preparar uma porção, quanto de ovo eu teria que pagar? 0,12 centavos. Então, 0,12 centavos é o meu custo per capita de ovos. E o custo per capita do cacau? Então, R$ 14,98 eu pago 200 gramas de cacau. Mas a receita per capita, então o peso bruto per capita, eu utilizo 2,68 gramas. Então, para fazer uma panqueca, eu utilizo 2,68 gramas de cacau. Quanto que eu pagaria por isso? 20 centavos. Então, a gente coloca aqui 20 centavos. O leite. O leite custa 3,19 mil ml, ou 1 litro de leite. Mas na minha única unidade de panqueca, eu utilizo 8,18 ml. Então, quanto que eu pagaria por isso? 0,02 centavos. Então, a gente coloca aqui. Os condimentos, como a gente utiliza um peso muito pequenininho, então 1 grama, 6 gramas, nós devemos considerar que o preço per capita, né, o custo per capita, possa ser inferior a 0,1 centavo. Então, olha só, vamos fazer a continha para o orégano. O orégano eu pago 1,9 e levo 5 gramas. Mas na minha única panqueca, né, na minha porção
per capita, eu utilizo 0,04 gramas de orégano. Quanto que eu pagaria? 0,0087 centavos. Esse valor, ele é inferior, ou seja, ele é menor que 0,01. Todos os valores dos elementos, né, dos ingredientes, que forem inferiores a 0,01, a gente arredonda para 0,01, a gente sobe esse número, tá? Para não ficar um valor muito quebrado. Então, o sal e o orégano deram valores inferiores a 0,01. Então, no custo per capita, a gente arredonda para 0,01, tá? Em todos que forem menor que 0,01, a gente arredonda para 0,01 o custo per capita. E aqui, o custo da porção seria a soma do custo per capita, né? Então, a gente vai somar 0,12, 20, 0,02, 23, 0,01, 0,01 e vai achar 0,59 centavos. O que isso indica? Que para eu fazer uma panqueca com essa lista de ingredientes e com a quantidade per capita, eu gastaria 0,59 centavos de ingrediente, né? A gente não está considerando os outros gastos. A composição nutricional, que é a segunda parte da ficha técnica, eu aconselho a vocês a utilizarem as tabelas da Lili, que nós utilizamos em adulto e idoso. Então, na disciplina de adulto e idoso, para executar as dietas, né, para a gente fazer as dietas dos pacientes que a Lili propõe, nós utilizamos duas tabelas. A Lili passou a tabela TACO para a planilha de Excel para facilitar quando a gente for colocar em medidas diferentes de 100 gramas. Por quê? Porque todas essas receitas aqui estão em 100 gramas, esses ingredientes estão em 100 gramas. Mas eu não vou utilizar 100 gramas na minha receita de panqueca. Eu vou utilizar menos de 100 gramas. Então, eu preciso acrescentar, né, nessa planilha o valor correto de quanto eu vou usar. Então, aqui eu já achei o ovo de galinha inteiro cru. Vou avaliar quanto seria o meu peso líquido per capita para eu jogar na minha planilha e achar os valores de caloria, carboidrato, lipídio, proteína, colesterol, fibra e sódio, equivalente a esse peso líquido per capita, né? Então, vamos lá. Peso líquido a gente já colocou nessa coluna. Per capita significa por porção. Então, seria 145 dividido por 22. Eu tenho 6,60 gramas. Então, o meu peso líquido per capita dos ovos equivale a 6,60 gramas. Esses 6,60 gramas equivale a quantas calorias, quantos carboidratos, lipídio, proteína, colesterol e etc. Então, por isso que a tabela da Lili funciona muito bem. Então, a gente seleciona e cola, essa planilha também é da Lili, aqui nesse trecho. Então, a gente seleciona todas essas informações e cola nessa outra planilha com as informações que nós copiamos. E aqui, então a gente vai andando assim para a direita, e aqui a gente coloca o valor em grama da porção que eu quero. Então, se eu colocasse aqui, ó, 5 gramas, esses valores aqui seriam alterados. Como eu coloco... lá, alterou agora, deu um atrasozinho. Mas a minha porção, que é o peso líquido per capita, foi de 6,60. Quando eu dou Enter, esse valor altera. Então, de energia eu teria 9,45, de carboidrato 0,11, proteína 0,86, lipídio 0,59 e assim por diante. Então, nós preenchemos aqui de acordo com essa planilha de adulto e idoso que nós já recebemos nas aulas, né? Depois é só fazer a soma. Quanto em gramas de carboidrato a gente vai ter nessa receita, quanto de lipídio, proteína, colesterol, fibra, sódio. Quanto, né, em quilocal a gente tem de carboidrato, então é fazer o valor em gramas vezes 4, o valor em gramas vezes 9 e o valor em gramas vezes 4. Então, a gente acha essa quantidade de calorias. Essa soma, né, então 400 mais 450 mais 80, é o valor total de quilocal que eu tenho nessa receita. E esse valor total representa 100%.
Só que os 400 quilocal de carboidrato representa quanto? 43,1. Esses valores de 450 quilocal de lipídio representa quantos por cento? 48,38. E assim como a gente faz em proteína. Então, esses cálculos aqui vocês já dominam muito bem, que a gente já aprendeu em adulto e idoso, né? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que houver, essa ficha está disponível no campus virtual. É só vocês pegarem, dar uma olhada, dar uma estudada. E se houver alguma dúvida, eu estou disponível no meu e-mail institucional e no WhatsApp, porque eu estou no grupo da Nutrição Geral. Então, é fácil me achar, tá? Eu posso criar um grupo também para a disciplina de preparações, e aí eu envio para vocês e vocês se adequam ao grupo. Tudo bem? Um abraço a todos, bom semestre, espero que eu tenha ajudado. E se houver alguma dúvida nesses cálculos, vocês podem me procurar. Fiquem com Deus.